Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo do Lateral Esquerdo. Estamos aqui, segundo episódio, Esquerda Cast. Ilustre presença do deputado estadual Flávio Serafini, professor da Fiocruz, né? Está deputado estadual pelo pessoal do Rio de Janeiro. Tem uma luta intensa na CPI, na CPI de Previdência, na Comissão de Educação da Alerj. Flamenguista, está aqui para chegar nesse nosso Esquerda Cast de hoje. Rick Alvarez tem uma reflexão inicial. Deputado, primeiramente agradecer aí a gentileza de aceitar nosso convite. E começar perguntando, né, já que vamos falar de política e futebol, o senhor demonstrou grande talento para o futebol em 2017, né, quando teve que chutar aquela bomba de gás lacrimogênea que a polícia jogou contra uma manifestação pacífica, né? E só para contextualizar, para quem não lembra do ocorrido, estava ocorrendo uma manifestação pacífica na Cinelândia contra a reforma da Previdência, né, e a trabalhista, e a manifestação estava pacífica, cantando o hino nacional, o senhor estava ali em cima do palco, ali na Cinelândia, e a polícia começou a disparar bombas de gás, ali o vídeo é bem claro, mostrando, né, contra uma manifestação pacífica. Bota o vídeo aí! Pela própria natureza. Gente, vamos afastar da bomba com calma. Estamos acabando o nosso ato. Vamos afastar com calma, gente. Polícia Militar, pare com as bombas. Polícia Militar, o ato está encerrado. Pare com as bombas. Polícia Militar do Rio de Janeiro, pare com a violência. Tem mulheres, tem idosos, parem as bombas. Vamos, gente, encerrado o ato. Eles querem nos calar com violência. Parabéns aos trabalhadores. E o senhor pediu para a polícia parar com aquela violência, né, porque as pessoas estavam se retirando já naquele momento, né, pacificamente. E foi uma disparada, uma bomba de gás ali contra o senhor, não acertou por centímetros, mas acaba acertando a câmera que está filmando, né, uma cena terrível e cinematográfica ao mesmo tempo. E essa cena, isso não foi muito visado pela mídia, a mídia divulgou muito pouco esse fato. Que, para além da violência policial, existe uma questão de violência institucional muito forte ali, né? A polícia do Estado tentando atingir um deputado estadual que está ali cumprindo seu dever cívico. O senhor não acha que hoje em dia, em que essa mídia tradicional e essa velha direita também está sendo tragada para esse medo de uma quebra democrática, de uma quebra com as instituições, e até mesmo às vezes de um golpe à la Bolívia, né, em que as próprias polícias protagonizaram, o senhor não acha que a repercussão teria sido diferente hoje em dia e o assunto teria sido melhor tratado ao invés de ignorado um caso de violência institucional tão grave? Bom, Henrique, muito bom estar aqui com vocês conversando e começar logo por esse tema, que foi um tema, né, marcante, foi um episódio que me surpreendeu, porque na hora eu não tive noção da gravidade do que tinha sido aquela bomba passar raspando no meu rosto, né? Você colocou, era aquele período pós-impeachment, né, pós-golpe, onde a imprensa estava sustentando tentando viabilizar o governo Temer, baixa popularidade, aquelas reformas que retiravam direitos, né, fez a emenda constitucional 95, estava encaminhando a reforma trabalhista, teve aquele ato de greve, foi um ato amplamente reprimido com violência pela polícia em vários estados, especialmente no Rio de Janeiro, onde o ato foi muito grande. Então, desde cedo, a polícia vinha reprimindo com muita bomba, muita bala de borracha. Ali já era final da tarde, mesmo depois de muita violência da polícia, houve de novo um grande fluxo de trabalhadores, né, de pessoas como um todo, se concentrando ali na Cinelândia, e de repente a gente está lá no palco e está vendo as bombas se aproximando. A gente começa a pedir que a polícia pare, até que vem uma bomba na nossa direção, cai no palco, né? Eu vejo que a população lá embaixo já dispersou, eu dou um chute naquela bomba.
Na hora que a gente sai correndo, o câmera me fala, filmei tudo. Na hora eu não dei muita importância para aquilo, porque eu não tinha dimensão da imagem, porque eu não tinha dimensão do quanto a bomba tinha passado perto do meu rosto. No dia seguinte, que eu recebo uma notificação, né, pelas redes sociais, vou ver o que é o vídeo, que eu vejo que a bomba passou assim, e a câmera está bem aqui atrás de mim. Quando bate na câmera, é a sensação como se tivesse batido no meu rosto, né? Dá uma sensação tremenda. Aí eu fui na polícia registrar a ocorrência, e o delegado que fez o registro de ocorrência falou, olha, isso aqui é uma tentativa de assassinato. Se essa bomba pega no seu rosto, pega no seu olho, te cegar poderia ser o mínimo, né? Isso poderia ter te dado um traumatismo craniano, poderia ter te afetado gravemente. E a grande imprensa praticamente não noticiou, né? A grande imprensa fez um boicote, eu não tenho dúvida que está relacionado ao contexto daquele período em que a grande imprensa não só sustentava aquelas medidas do governo, que a gente estava lá na rua protestando contra, como também passava pano de uma forma mais profunda para a violência policial, para essas ações repressoras, né? Eu acho que não custa avaliar que esse momento que a gente vive hoje, com o bolsonarismo e a extrema-direita ameaçando ainda mais a nossa democracia, é, de alguma forma, resultante desse processo em que amplos setores brincaram com fogo, né? Ou seja, fizeram o impeachment sem uma justificativa plausível, estimularam, né, um sentimento repressor, tentaram emparedar e desmoralizar as forças progressistas, fizeram, né, consolidaram o caminho para que o Bolsonaro surgisse. Agora, né, uma parte aí dos setores que fizeram isso estão, né, dando sinais de arrependimento, né? Mas não vê, a gente não esquece o que eles fizeram no verão passado, achamos bom que se arrependam, mas esperamos que esse arrependimento seja firme o suficiente para nos ajudar a sair dessa enrascada histórica que a gente está envolvido, né, com esse governo autoritário e com, né, um núcleo neofascista muito perigoso. Para você, Flávio, está no momento de várias manifestações fora Bolsonaro. Você acha que é o momento de jogar no 5-4-1, 4-3-3, o avanço da CPI da Covid? Como tem que ser esse ponto de diálogo com a sociedade, com as manifestações, nessa pandemia que se alastra, tem essa dificuldade da vacinação chegar amplamente ainda, vagarosamente devido à não compra de vacina no momento correto? Qual é o momento? Qual é o esquema tático? Qual a estratégia para agora? Olha, eu acho que é um 4-4-2 com ousadia, né? 4-4-2 por quê? Né? A gente não pode se abrir exageradamente no momento e não reconhecer a gravidade do que a gente está vivenciando. Essa semana mesmo a gente teve uma crise enorme, onde corre a notícia de que o ministro da Defesa teria ameaçado o presidente da Câmara para que, se não houvesse uma mudança no sistema eleitoral, poderia não haver eleição. É isso que a gente está vivendo. Então, a gente vive um período onde as forças conservadoras, onde as forças autoritárias, onde uma parcela das nossas elites flertam com um golpe de uma forma escancarada e vão massacrando as instituições democráticas. Então, nós temos que ter uma estratégia, digamos assim, que não permita que esses setores avancem contra a gente. Então, acho que o centro, né, da nossa atual conjuntura é conter o bolsonarismo, conter esse avanço autoritário. Mas isso a gente não faz com medo. Então, não adianta botar 3, 4 zagueiros, ir para a defensiva e não... Por exemplo, essas manifestações que a gente vivenciou, né, nos últimos 2 meses foram muito importantes, porque lá desde 2013 que as ruas eram majoritariamente da direita. A gente teve aquele episódio ali em 2017 das manifestações contra a reforma trabalhista, mas as ruas ainda eram da extrema-direita, né, do bolsonarismo nesse último período. Agora não. Agora, majoritariamente, as ruas estão contra o governo, contra o golpe, contra essa agenda. Isso é um recado importante para o bolsonarismo, inclusive para os limites, para colocar limite
nesse projeto autoritário. Então, acho que um 4-4-2 com ousadia, né, é importante. A gente está numa pandemia, né, não pode vacilar, não pode banalizar o que é ir para a rua, mas tem que ir de máscara N95, PFF2, manter distanciamento, mas a gente não pode deixar os bolsonaristas à vontade. Ele não pode fazer essas motociatas, né, essas presepadas que ele tem feito e achar que o povo está com ele. Não. Agora ele vai, junta 10 mil, junta 2 mil motoqueiros, a gente junta 40 mil, 60 mil, ou seja, mostra que hoje o que as pesquisas mostram, as ruas também mostram, é um sentimento crescente rejeitando esse projeto autoritário. Perfeito, Flávio. E já que você entrou nesse assunto aí da aglomeração, você costumava frequentar as arquibancadas do Maracanã ou de outros estádios no Rio? Costumava. Você tem algum momento aí inesquecível, algum momento ou momentos, né, no caso do Flamengo, apesar de bem poucos, que te marcaram nas arquibancadas? Olha, tem vários momentos, né, assim, de jogos, etc. Eu gosto de ir. Acabei não indo muito a finais no período mais recente, porque era mais difícil, tem que ter um sócio-torcedor maior, né, uma dificuldade um pouco maior, mas, né, cheguei a ir, né, a alguns jogos da campanha de 2019, cheguei a ir recentemente, até um pouco antes da pandemia, cheguei a ir a jogos daquela Libertadores que o Flamengo acabou sendo desclassificado ali, né? Ganhou 2019, perdemos 2020. Então, foram vários momentos aí de glória. Inclusive, quando mais novo, também vivi momentos interessantes. Por exemplo, no ano que o Botafogo foi campeão, depois de 21 anos, eu sou morador aqui de Niterói, eu fazia escolinha de futebol no estádio Caio Martins, eu cheguei a ser gandula num jogo do Botafogo. Ganhei até uma camisa de um jogador do Botafogo, me deu, era gandula, pedi a camisa, o Mazolinha, fez parte daquela campanha de 89. Me lembro até hoje, eu criança, né, eu tinha 10 anos na época, saindo do campo com aquela camisa, a torcida quase roubou minha camisa, eu tive aquela camisa há muitos anos, uma camisa 14 do Mazolinha. Sensacional. Flávio, falando em Maracanã, festa que o Rafael jogou ali, ano passado, ano retrasado, pandemia, para mim é o mesmo ano, rolou um projeto na LERJ de alterar o nome, né, do Maracanã, quase foi, né, passou em 2 discussões, depois pediu para o governador vetar. Qual é a sua visão ali? Mário Filho, Rei Pelé, você acha que tem a ver com a história do futebol Rio de Janeiro? Encaixaria essa mudança ou nada a ver mesmo? Olha, a gente votou contra essa mudança, né? Acho que a bancada do PSOL, se eu não me engano, foi a única. Depois que pegou mal, alguns deputados começaram a querer registrar que também tinham ficado votado contra. Eu não me lembro disso, não, mas pode ser. A gente do PSOL votou contra, o presidente até reclamou, né? O presidente da LERJ, Flávio, vai discursar contra o meu projeto. Eu falei, presidente, o projeto não é legal. O nome, né, Mário Filho, é uma referência histórica importante, né? Alguém que lutou para que o Maracanã fosse, né, onde ele é, ali na Zona Norte, o que representa também uma perspectiva de uma proximidade do esporte com a vida na cidade, né, da possibilidade de frequência do estádio, etc. Teve uma disputa, né, ao redor daquilo, e o Mário Filho cumpriu um papel importante, e a nossa preocupação era que, ao mudar isso, você apagasse um pouco dessa história, né? Claro que a gente sabe que quem está em campo, né, no futebol, tem uma importância única, tem uma importância ímpar. Pelé, dentro de campo, realmente tinha um talento, né, inigualável, né? Talvez o melhor jogador de todos os tempos, né, seja assim apontado até hoje. Mas, primeiro, o Pelé ainda está vivo, né? Então, homenagear pessoas vivas é sempre contraditório, porque aí a pessoa faz uma lambança e gera aquele constrangimento, né? Tem até uma legislação que limita essas homenagens
a pessoas vivas. E segundo, que a gente tinha um questionamento, por que apagar essa homenagem ao Mário Filho? O Pelé já recebe tantas homenagens, por que ele não pode fazer outra homenagem? Eu acho que ali também se encaixa uma visão dessa coisa de querer transformar os estádios em arenas. Eu acho que tinha uma ideia, se o maior estádio do mundo ser Arena Rei Pelé, cria uma marca, né? Cria E a gente não só questiona o que significaria apagar essa referência ao Mário Filho, como a gente também questiona essa lógica, né, desse futebol moderno que transforma o estádio em arena, elitiza, tudo vira consumo e acaba se afastando de uma perspectiva cultural, né, que o esporte é paixão. É claro que ele tem que ter um nível de organização, de modernidade, etc. Claro que tem, né? A gente quer o nosso time competitivo, a gente quer o nosso time forte, mas ele também não pode se afastar das suas raízes culturais, da sua perspectiva popular, tem que permitir que a população, né, frequente o estádio, não só quem pode pagar, etc. Então, eu acho também que tinha um simbolismo que o Arena Rei Pelé queria levar, né, o Maracanã para essa outra pegada que a gente discorda, né? A gente não quer esse futebol moderno. Então, deputado, meu nome é Marco Antônio, sou também de Niterói, sou quase parente seu, né? Porque sou Serafim, você é Serafim, e algumas pessoas já me perguntaram se nós somos parentes, até onde eu sei, não somos, mas seria uma felicidade. Mas eu queria perguntar para você, você flamenguista, deputado bastante combativo do nosso legislativo, né? A gente vem vendo a instrumentalização do futebol, né? A cooptação do futebol pela direita, por essa direita da necropolítica, né? A gente vê assim exemplos bem bizarros, por exemplo, o Bolsonaro com o Sérgio Moro, né, lá em Brasília, no Mané Garrincha, em que o Sérgio Moro totalmente demonstrando a falta de intimidade, coloca a camisa por cima da gravata, o próprio Bolsonaro usando o simbolismo, né, o Flamengo como o time mais popular do Brasil, tentando usar isso, reverter isso como capital político para si mesmo, para tentar sobreviver politicamente, e a gente vê o estreitamento cada vez maior entre algumas emissoras de televisão, né, e a diretoria do Flamengo, ela mostra, assim, né, na atual gestão do Landim, ela mostra uma proximidade muito grande com o bolsonarismo. Isso incomoda um sem número de flamenguistas. E, no seu caso, então, queria saber o que você tem sentido enquanto torcedor do Flamengo, enquanto deputado que se opõe a essa necropolítica, né? Como é que isso fica para você? Acho que todo flamenguista hoje, minimamente progressista, minimamente consciente, ele tem um sentimento, no mínimo, contraditório, né? A gente vive uma fase onde estamos com um time muito forte, estamos, né, das melhores equipes da história do Flamengo, e, por outra, uma diretoria que pressiona pela volta do futebol nos estados, que se associa ao bolsonarismo, né? É uma diretoria que envergonha, né? Envergonha, revolta. É isso, o sentimento é de, às vezes, até nos inibir a torcer, né? Nos inibe a torcer, né? Porque é isso, você vai torcer, aí o Flamengo faz uma pressão, faz uma manobra para ser o primeiro time a voltar a jogar com torcida no estádio. Quer levar vantagem, né, numa situação que é grave de saúde pública. Por exemplo, levou o jogo para o Distrito Federal, que é um estado que ainda vive uma situação crítica. Tem um percentual de vacinados baixíssimo, tanto que o estado teve que entrar na justiça para tentar aumentar o número de vacinas lá, porque como tem muito servidor público, inclusive de segurança, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, esses servidores foram se vacinando e a população foi ficando muito para trás. Então, ainda tem um índice de vacinação da população local muito baixo. E aí o Flamengo vai e leva o jogo para lá, aí o Estado, que também é um governador que é meio, né, que flerta com o bolsonarismo, que às vezes briga, às vezes volta a flertar, aceita, né? É lamentável. Acho que a gente tem vivido muito esse sentimento contraditório. A gente gosta de ver o time, né? Acho que o Flamengo conseguiu armar um time, como poucas vezes a gente vê, que não tem uma posição onde o jogador cometa erros seguidos, né? Agora, talvez, né, 2019 para cá, a gente tem, né, uma peça na zaga que está com muita instabilidade, a lateral direita também sofreu, né, uma queda de qualidade, mas a gente chegou a ter um time
onde das 11 posições, nenhum jogador te irritava, né? Nenhum jogador cometia erros bobos, erros repetitivos, né? Isso é raríssimo, né? Chegou a um nível de futebol que no estágio atual é difícil a gente alcançar, né? E, ao mesmo tempo, essa diretoria fazendo isso. A gente sabe que essa diretoria é passageira, né? O Flamengo é um clube muito maior que isso, que tem, né, uma pegada popular, acho que é muito simbólico essa diretoria orientada pelos seus marqueteiros, quis tirar a referência, né, o grito da festa na favela, né, das redes do Flamengo, da forma do Flamengo se identificar, e a torcida se impôs, né? Quando o Flamengo ganha, é festa na favela. A torcida do Flamengo gosta de ter essa identificação popular. A gente sabe que tem outros times que também têm histórias de identificação popular, né? O Vasco teve uma trajetória importante na inserção dos negros no futebol, o Bangu é um time, né, de referência operária, o Corinthians, mas o Flamengo hoje, sem dúvida nenhuma, no Brasil, é o time que tem essa pegada, né? É o time que comemora seu gol reafirmando, é festa na favela, né? Então, a gente entende que essa diretoria vai ser passageira e a gente vai, né, retomar, né, esse ser flamenguista de uma forma mais ampla aí. Mas indo nessa direção indo nessa direção, né, da questão aí dessas decepções, né, e esse sentimento contraditório, quem que você pode apontar como seu maior ídolo, né, no Flamengo, na história? E quem que você apontaria como alguém que também seja um ídolo, mas que é uma grande decepção por essas questões extracampo? Bom, acho que o maior ídolo da história do Flamengo, acho que para qualquer flamenguista que você perguntar, vai ser o Zico, né? O Zico, né, é um jogador com uma história, né, no futebol como poucos atletas alcançaram, né, em termos de talento, de jogador completo, de comprometimento com a equipe, de capacidade de decisão, de conquista. Só batia a falta. Só batia a falta. De vitórias, né? Batia a falta, inclusive, né? Além de tudo, ainda batia a falta, né? Hoje o Flamengo está precisando lá de um batedor de falta. O Zico até isso fazia. E, ao mesmo tempo, ele também é uma decepção fora de campo, né? É um cara que, né, escorrega, tropeça, né, foi ali, né, vinculado ao governo Collor, está sempre ali namorando com a direita, vira e mexe em uma declaração evitável, né? A gente que gosta de futebol, né, o futebol ele se transformou já há muito tempo numa máquina de dinheiro, né? Ele é uma parte central aí da indústria do entretenimento. Você para pensar no Brasil, que setores, né, quando você pensa em entretenimento, espetáculo, etc., movimentam tanto quanto o futebol movimenta em termos de dinheiro, né? É um mercado bilionário, né? Então, ele pega o atleta, ele não é só um atleta. O atleta que joga num time grande, ele se torna uma figura pública, ele se torna uma referência social. Tem milhões de seguidores nas redes, passa a ganhar dinheiro também com publicidade. Então, hoje em dia, no Brasil em especial, infelizmente, a gente tem muitos atletas que são ganhos por uma mistura de conservadorismo com uma lógica, né, elitista, empresarial, né? O jogador brasileiro, especialmente, parece ter sido muito ganho para isso, né? Então, hoje, se a gente não separa, se a gente não olha o jogador, né, e separa um pouco, né, desse extracampo, especialmente da política, é difícil. Zico, que é de uma outra época, mas eu acho que pegou um pouco dessas mudanças, ele acaba sintetizando isso, né? Aquele jogador que a gente assim admira demais, né? Mesmo quando ele fracassa, a gente não tem raiva dele, a gente lamenta porque acha que ele merecia ter tido sucesso, né? Acho que a história do Zico na seleção brasileira é essa, né? Era um cara que carregou um peso, inclusive para os cariocas, né? Zico entra na seleção no momento em que Pelé acabou de se aposentar. Então, né, muitos apontavam ele como o novo Pelé, carregou um pouco o peso desse lugar, acabou não conseguindo, né, ganhar uma Copa do Mundo, apesar de ter feito sucesso na seleção, de ter jogado, né,
uma das seleções que jogou o futebol mais bonito. Ele, como futebolista, ele gerava isso. Pô, que pena que o Zico merecia uma Copa, aquela geração merecia uma Copa. Mas fora de campo são algumas decepções, né, ao longo do tempo, né? Então, colocaria ele aí como exemplo, né, acho que maior ídolo e, ao mesmo tempo, também uma decepção extracampo. Gostaria que ele fora de campo fosse mais discreto. Pensando nessa relação de dentro de campo, fora de campo, Jorge Jesus, coração do rubro-negro, adora Jorge Jesus. 2019, ganharam tudo, fez chover e tal. Mas ele foi ao Benfica. Lá, em pouco tempo, 2 declarações péssimas. Uma sobre no jogo do PSG, com um time turco, fez uma declaração racista, e também com uma jornalista, uma declaração mega machista com essa jornalista lá em Portugal. Para você, Flávio Serafini, deve-se misturar futebol e política para pensar num retorno? Você, enquanto torcedor progressista, socialista do Flamengo, desejaria? Dá para separar, tipo que você fez com o Zico? Tem como separar? Uma coisa é futebol, outra é futebol e política, ou se mistura? Como ficou seu coração ao ver essas declarações do Jorge Jesus? Bom, eu acho que a gente tem que separar em alguma medida, mas limites têm que ser colocados para a prática das pessoas em todas as esferas, inclusive no futebol. Eu não sou aquele tipo que acha assim, é futebol, então você está liberado para fazer xingamento homofóbico, ser machista. Não, futebol é uma esfera da vida, né? Se a gente reproduz comportamentos discriminatórios, opressores, etc., no futebol, a gente está reproduzindo isso na sociedade. Então, nós temos que trabalhar para que isso não aconteça no futebol. Nesse sentido, o Jorge Jesus, ele visivelmente era uma figura machista, egocêntrico, autocentrado. Foi um excelente técnico, né? É um excelente técnico, conseguiu arrancar do time do Flamengo muito perto, talvez, do que fosse o máximo do que aquele time conseguiria dar, né? Mas, obviamente, tem que ser enquadrado, né? O Jorge Jesus não chegou a me conquistar como ídolo. Eu reconheço que ele armou bem aquele time, mas, assim, acho que a gente também vai ficando velho, não pode mais se deixar levar por determinados comportamentos, né, que hoje em dia eu considero meio presepada. O Jorge Jesus era um cara egocêntrico demais, cheio de mania, querendo impor questões pessoais numa dinâmica que eu, sinceramente, não acredito que aquilo gere mais eficiência no ambiente de trabalho, né? Algumas pessoas, igual o Renato Gaúcho, né, que ainda por cima é bolsonarista para piorar, mas em algum momento da vida, aquela coisa do Renato Gaúcho, não sei o quê, você não só podia achar engraçado, como podia criar uma admiração pelo cara. Agora, né, depois do próprio conflito dele com Jorge Jesus, você vê como ele perdeu o rebolado, né? Meu time é o melhor do Brasil, não sei o quê, tomou-lhe uma sapecada. O que adiantou aquela arrogância toda, né? Eu, sinceramente, eu acho que na vida como um todo, e acho que isso cabe para o futebol, tem que definir limite. No campo da política, e aí esse comportamento machista do Jorge Jesus, vários comportamentos machistas que são muito repetitivos no futebol, mas que não podem ser normalizados, a gente tem que combater, tem que rechaçar, né? Não pode normalizar de forma alguma. E também outros comportamentos que não estão no campo da discriminação, da opressão, mas também representam uma lógica de sociedade, né, da arrogância, do sentimento de superioridade, que eu acho que não... Então, o Jorge Jesus, lamento que ele tenha esse comportamento, que era um excelente técnico, né, como, digamos assim, né, parte, né, do planejamento atlético, etc. É um técnico que eu gostaria de ter no Flamengo ali para tentar extrair mais do que o time pode dar, mas com esse tipo de declaração, né, só faz pensar que é questionável, né? Que para quê, né? Eu tenho até uma foto com o Jorge Jesus que foi tirada antes dessas declarações. Antes, é bom botar a data anterior.
Flávio Serafini, pergunta rápida. Pudesse escolher um jogador já falecido para trocar uma ideia, quem você escolheria? Acho que o Garrincha, né? Era um ser humano especial, né? Era uma figura, né, diferenciada, né? E não qualquer figura política, artística. Morto para trocar uma ideia? Não do meio esportivo. Isso, Ah? Trazer ele de volta. Isso, exatamente. Trazer de volta para trocar uma ideia. Olha, talvez Leon Trotsky, porque conseguiu reunir na sua trajetória uma junção entre teoria e prática, que nem o próprio Marx viveu, né? Trotsky foi alguém não só que tentou entender os movimentos de como a sociedade capitalista se organiza, como pensar as estratégias para enfrentar isso, como vivenciou isso, né? De forma muito intensa, né? Indo para o campo de batalha, para a revolução, para a guerra. Acho que é uma figura que consegue reunir isso, né? Se pudesse ouvir, né? Durante horas e horas, seria, né, algo Leon Trotsky. Pegando Leon Trotsky, você acha que temos que disputar o verde e amarelo, pegar de volta os bolsonaristas, ou a esquerda deve trilhar um rumo do internacionalismo? Eu acho que a esquerda ela tem que, obviamente, ser internacionalista, mas eu acho que isso não está desconectado de ter um projeto também nacional, né? O MST, por exemplo, né, é uma organização, movimento social, né, não é um partido político, mas que tem uma perspectiva internacionalista, né, se organiza com a Via Campesina, pensa, né, a unidade dos trabalhadores do campo, né, de diferentes países, mas sempre trabalham com um simbolismo da questão nacional, né, do projeto, né, da pátria livre, etc., que eu acho que é muito importante e que a esquerda não pode perder, até para uma realidade concreta. A disputa política se dá no espaço nacional. Então você tem que ter um projeto de país, e esse projeto tem que ter capacidade de diálogo com o povo. Então, me parece que é um equívoco a esquerda não trabalhar essa dimensão, né, de qual é o nosso projeto de país, somos parte do povo brasileiro, que as mudanças que a gente quer que aconteça têm que ser protagonizadas pelo povo brasileiro, né? Senão facilita demais o trabalho da direita em se apropriar de símbolos que são comuns ao povo, né? Muitos deles símbolos construídos por quem é explorado, por quem é oprimido, mas que a elite se apropria para tentar construir uma suposta nacionalidade, né? Então, claro, não tem que ter presepada, né? Não tem que ter nacionalismo no sentido, né, de querer abafar as diferenças internas, abafar né, como a nossa sociedade é desigual. Acho que o nacionalismo muitas vezes é usado para isso, né, para tentar dizer, não, somos todos brasileiros. Sim, mas tem brasileiro que passa fome, tem brasileiro que não tem vaga na escola, tem brasileiro que não tem trabalho, né? Então, a gente, obviamente, não pode, de forma alguma, flertar com esse tipo de nacionalismo, mas a gente não pode perder uma dimensão também, né, popular, né, de compreensão de que, né, nós também somos parte do Brasil, também fazemos parte desse simbolismo, dessa construção, e a disputa política, social, né, tanto do ponto de vista, né, mais concreto quanto do próprio imaginário, se dá dentro do país, né? Não podemos dar de bandeja para a direita símbolos que são, né, do povo. Deputado, queria, assim, lembrando aqui da atuação dos jogadores ou ex-jogadores de futebol na política, essa relação entre jogadores de futebol e política. A gente tem a atuação, por exemplo, aí do Romário, né, que debandou totalmente para a direita. A gente tem, por exemplo, o Bebeto, que é deputado também da Alerj, e é um dos autores também do projeto de lei que mudaria o nome do Maracanã, que foi vetado, né, pela própria Câmara, pela própria Alerj, antes mesmo de ir para a mesa do Cláudio Bolsonaro, que é Cláudio Castro. E, enfim, e a gente vê também, por outro lado, o posicionamento de jogadores como Igor Julião, como Paulinho. Você acha que
há uma esperança, assim, que o futebol, que é um campo também de disputa, né, em que as coisas que os jogadores fazem reverberam, né, são difundidas ainda mais em tempos de redes sociais. Você acha que há uma esperança nesse horizonte aí, na ligação entre futebol brasileiro e política? Olha, infelizmente, os exemplos de um comprometimento progressista mais profundo são exceções, né? Infelizmente, são exceções. Eu acho que a gente tem um pensamento crítico que está ao redor do futebol, que tem peso, mas que é especialmente de jornalistas, de determinados colunistas, que ajudam o ambiente do futebol a não ficar completamente contaminado, né, com esse conservadorismo atrasado, né, com essa coisa. Mas é um ambiente hostil. Mas eu acho que também assim, reflete muito o momento que a gente vive, onde uma parte considerável dos nossos setores, né, sociais estão muito impregnados por uma influência religiosa muito conservadora, né, uma religiosidade que não foca mais no bem comum, no amor ao próximo, mas se foca numa lógica de prosperidade, de ganho individual. Muitos atletas trazem na sua trajetória de vida essa realidade, né, de que furaram uma bolha, de que chegaram lá, então facilmente se identificam com essas visões de mundo. Mas é isso, mas temos exceções que devem ser valorizadas. Agora mesmo, além dessas, nós temos seu jogador do Vasco, acho que é o Paulinho, né, que fez um gol, né, na seleção brasileira, que é uma figura, né, também com referência nas religiões de matriz africana, então que traz a questão da diversidade religiosa para o espaço do futebol, que é algo muito difícil, especialmente no Brasil. No Brasil, a gente naturaliza, né, símbolos cristãos, né, como se fosse uma coisa, né, que é de toda a sociedade, mas tem uma parcela da sociedade que não é. E se essas pessoas levarem esses símbolos, vão ser aceitos? Se aceitam os cristãos, tem que aceitar os outros, ou não tem símbolo religioso nenhum. A diversidade religiosa é importante que se manifeste nos espaços públicos, para que na sociedade você entenda que o convívio, né, da liberdade religiosa é fundamental, né? Então, agregaria aí a esses exemplos que você trouxe, o exemplo do Paulinho, que tem trazido essa questão da diversidade religiosa também para o futebol. Mas é isso, acho que é um ambiente que mistura um machismo histórico com aspectos do conservadorismo do atual momento que a gente enfrenta, que não está mole, não. Não adianta querer dizer que o problema é o Flamengo, porque não é só o Flamengo, não. Tem um problema que é estruturante no futebol. O Flamengo hoje, com a sua diretoria, reflete isso, mas não é exclusividade do Flamengo isso, não. Mas o Vasco tem um ídolo que chama Juninho Pernambucano. Olha só. Dentro de campo e fora. Olha só. Gostei que você falar Eurico Miranda. Flávio, para fechar, vou agradecer a sua participação, seu tempo aí disponibilizar para a gente. Última pergunta filosófica do nosso EsquerdaCast. O que é ser esquerda? Ser esquerda, eu acho que é ter um compromisso, né, com o bem-estar, né, de todas as pessoas, entendendo que esse bem-estar só pode se dar se todas as pessoas tiverem condições dignas de se viver, né? E para isso é fundamental enfrentar as desigualdades sociais. Tem que ter escola, tem que ter alimentação, tem que ter emprego digno, e isso não se dá sem você ter um projeto de sociedade que coloque a vida, né, os direitos sociais acima do lucro, acima da lógica da mercadoria. Então, acho que ser de esquerda, eu gosto de trabalhar com a ideia, né, de que é querer viver num mundo onde todas as pessoas possam ser felizes. E para ser feliz, né, não pode faltar comida no prato, não pode acordar e não saber o que vai dar para o filho de alimentação, né? Não pode estar desesperado porque não tem emprego, não pode estar na rua, né? Não pode estar doente e não saber onde vai se tratar, né? Nossa sociedade hoje, ela produz mais do que a gente, enquanto humanidade, tem necessidade e até possibilidade de consumir. Então, não tem sentido, numa sociedade que é capaz de produzir abundância, ter pessoas morrendo por escassez.
né? Ser de esquerda é não naturalizar isso e querer um outro equilíbrio, uma nova dinâmica social aí que faça com que todo mundo possa viver de uma forma mais feliz. Muito bom. Perfeito. Show de bola. Flávio, brigadão. Gente, eu que agradeço. Muito bom. Duas paixões, futebol e política. Estar aqui conversando com vocês foi muito bom.